Fala galera, hoje a gente vai falar sobre função modular, né? A gente, antes de falar de função modular, a gente vai falar um pouquinho de módulo. O que é um módulo, né? Módulo, galera, na verdade é a distância de um número qualquer é, até o zero, ou seja, qualquer número real que eu tenha na minha reta numérica, ele tem uma distância até o zero e essa distância é chamada módulo ou valor absoluto. O que acontece? Então, em exemplo prático, qual é a distância do zero até o menos 2? Quando eu falo de distância, eu falo de números positivos. A gente não tem como calcular distância em números negativos. Então, qual é a distância exatamente do zero até o menos 2? A gente só pode dizer que é 2, beleza? Então, o que acontece? Com isso, a gente vai dizer que o módulo de menos 2, ou seja, a distância do menos 2 até o zero, é 2. Professor, não entendi. Olha, tá vendo esses dois tracinhos aqui? Ele indica esses dois extremos aqui, o do zero e do menos 2. Aí o que acontece? É como se esse carinha aqui fosse o zero e esse carinha aqui fosse o valor que está aqui dentro, o menos 2. Então, qual é a distância do zero até o menos 2? 2. Qual é a distância do zero até o 2? Olha aqui, ó, do zero até o 2. 2. Ou seja, ó, a distância do zero até o 2 é 2. Com isso, o módulo de 2 vai ser 2. Ah, professor, e qual é o módulo do zero? Ah, o módulo de zero é zero. Por quê? A distância do zero até ele mesmo, até zero, é zero. Uma compreensão tranquila, né, gente? O que acontece? Normalmente os professores falam assim de cara. Bom, tira do módulo vira positivo, tira do módulo sempre vira positivo, ou se é zero, vira zero. Eu não gosto de falar isso porque eu tenho que colocar na cabeça de vocês que módulo é uma distância. E essa distância, ela sempre vai ser positiva. Então, por isso que quando sai do módulo vira positivo. Então, lá dentro do módulo pode ocorrer duas ocasiões, por exemplo, aqui ó, o menos 2 e o 2 são valores simétricos e ambos, quando saem do módulo, viram o mesmo valor que é o 2, certo? Aí temos aí vamos fazer o gráfico de uma função modular e aí a gente vai ver algumas características diferentes caso a caso. Por exemplo, nesse caso aqui dessa função, menos 3x mais 12, essa função, ela sem o módulo, sem colocar o módulo, ela é uma função afim, certo? Se ela é uma função afim, o que acontece? Ela tem todas as características pertinentes de uma função afim. Então ela vai ter um zero da função, professor? Vai. Então o que acontece? Só que esse caso aqui, como ela está dentro do módulo, ela faz como se fosse duas retas espelhadas. E aí, o que eu dou de bizu? Você pegar e fazer primeiramente o zero da função. Feito isso, você vai saber qual é o ponto que ela vai rebater na reta x. Onde ela vai encostar na reta x. Primeiro de tudo, você faz isso. Aí vamos lá, tira ela do módulo ali e faz menos 3x mais 12 igual a 0. Isso vai me dar menos 3x igual a menos 12. Aí vai ficar multiplicando por menos 1, 3x igual a 12. X igual a 4, porque o 3 vai passar dividindo. E aí, x igual a 4. O que isso significa? Que essa função vai passar no eixo x no 4. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Você já pode marcar lá o pontinho onde ela vai se encontrar. O que acontece? A função modular, ela é do tipo, bom, eu tenho uma reta passando aqui e outra reta passando aqui. Elas duas se encontram, uma vai ser decrescente, outra crescente. Mas então, para eu formar essa reta, eu preciso de 3 pontos. Um ponto eu já coloquei. Bom, se o ponto aqui de uma reta que está descendo vai tocar aqui e a partir desse vai crescer, né? O que acontece? Se eu pegar um valor menor do que 4, que foi o valor que eu achei, sei lá, o 3, um valor maior,
eu vou ter imagens diferentes, e cada uma delas vai me dizer aonde vai passar as retas. Caramba, professor, é isso? É. Então você pode organizar uma tabelinha quando o x ele vai ser 3 e quando o x vai ser 5. Bom, e qual é a função lá? Menos 3x mais 12. Lembrando que toda a função ela é modular, toda a estrutura dela. Isso significa que o meu f de x, o meu y, ele sempre vai ter de estar acima do eixo x, porque a minha imagem sempre vai ser positiva nesse caso. Toda a minha função é modular. Então, quando eu tirar qualquer valor desse módulo aqui, sempre vai dar um número positivo, como foi o caso que a gente mostrou aqui em cima. Então, ficou assim, ó. Botando aqui, como é que vai ser? Quando o x é 3, vai ficar menos 3 vezes 3, vai ficar menos 9 mais 12. Isso é igual ao módulo de 3. Isso vai dar 3. Com isso, meu y vai ser 3. Quando x é 3, meu y é 3. Agora, quando meu x for 5, vou substituir esse x por 5. Vai ficar menos 3 vezes 5, menos 15 mais 12. Vai ficar módulo de menos 3. E o módulo de menos 3 é a distância do menos 3 até o zero, que é 3. Com isso, eu vou marcar esse ponto aqui agora, lá em cima. Bom, o x é 3 e o y também é 3. Então, aqui, ó. 1, 2, 3. Então, o meu y aqui é 3. Quando eu marcar, eu vou ter um pontinho aqui que indica esse pontinho que eu achei aqui. E quando eu atribuir valor de x a 5, eu tenho y igual a 3. Então aqui, ó, quando eu tiver x igual a 5, meu y também é 3. E com isso, eu consigo fazer a minha reta para cá e a minha reta para cá. Essa reta é a nossa reta f de x igual a menos 3x mais 12.